Esse é o nosso Deus. Ele tem o poder de curar a nossa vida, de curar a nossa alma. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé. Amém? Nós já louvamos, nós já engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor. Agora vem o melhor, que é o nosso alimento espiritual, que é a palavra dele, que tem poder de transformação, de cura, de libertação e de trazer esperança aos nossos corações e de nos salvar. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já entoamos louvores diante da tua presença, mas nesta hora, ó Pai, nós queremos ouvir a tua voz através da tua palavra. A tua palavra que é vida e vida com eficácia. Papai querido, que nesta noite o Senhor venha continuar falando conosco e que a palavra que venha a ser ministrada, Senhor, venha do coração do Senhor para os nossos corações nesta noite. Papai querido, nós apresentamos o teu servo que irá ministrar, que ele diminua, mas que a tua presença venha ser através da vida dele. Nós te pedimos nesta noite e continua falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria a gente poder caminhar, porque aprender a palavra nada mais é do que caminhar com Deus. Vamos passar por momentos difíceis, mas Ele sempre vai estar conosco, nos ensinando e nos moldando. Abram vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 6. Carta aos Hebreus. Capítulo 6. Amém? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aquele que uma vez fora iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, pois que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e que pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena
certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Podeis assentar, irmãos. Cartas aos Hebreus. Fala de persistir na fé, continuar buscando a palavra do Senhor. Fala de chuva, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Deus manda chuva para mim, para você, para todos nós. E nos dá a palavra, que é a semente. Só que nós temos que cuidar dessa semente, cuidar dessa palavra, colocar ela com carinho dentro do nosso coração. Porque para você entender aquilo que Deus tem na sua e na minha vida, é preciso de ter fé. O livro de Hebreus, ele fala de fé, ele fala de caminhada, de determinação. Quando Abraão recebe a promessa para ir para uma terra que ele nem conhecia, ele sai, simplesmente confia na palavra de Deus. Ele não recebe aquilo que Deus tinha para ele no mesmo dia, no mesmo ano. Foram vários anos caminhando. Às vezes nós começamos uma caminhada e a gente já quer que Deus faça tudo nas nossas vidas. Mas é preciso amadurecimento, e a palavra também fala de amadurecimento da palavra. Amadurecer é você saber esperar o tempo certo de Deus nas nossas vidas. Saber que Deus é eterno, e se você está caminhando com Ele, você também está caminhando para a eternidade. Igual esses grandes homens andaram. Não foi fácil para nenhum deles, nem mesmo para Jesus, que era o Filho de Deus. Mas todos eles venceram, e Jesus fala: eu venci, vocês também podem. Mas ele também fala: não é fácil, a porta é estreita, haverá dificuldades, mas haverá bênçãos, também haverá chuvas. Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele está sempre nos transformando, nos guardando, nos fortalecendo. Foi assim na vida de Pedro, foi assim na vida de Mateus, de João, que andaram com Jesus e viram todos aqueles milagres, mas também viram Jesus apanhando. Tiveram medo porque não estavam preparados para aquela situação, mesmo Jesus dizendo o que ia acontecer na vida deles. Até mesmo o Senhor teve medo, mas ele orou e o Pai o fortaleceu, mostrando para mim e para você, quando vier dificuldades e medos nas nossas vidas, é só orar para Deus e Ele muda o sentido, muda tudo, muda a nossa caminhada. Às vezes, quando nós estamos achando que estamos carregando um fardo pesado demais, lembra que Deus nunca coloca aquilo que você não consegue carregar. E se você começar a fraquejar um pouco, Ele vai sempre colocar alguém na sua e na minha vida para ajudar a carregar aquele fardo. Foi assim na vida do Senhor Jesus Cristo, quando estava subindo com aquela cruz. Apareceu um tal de Simão e o ajudou. Deus nunca deixa seu povo enganado, e mais uma vez, através dessa palavra, Ele vai nos fortalecendo na caminhada, mas Ele fala sempre para nós, é preciso de ter determinação, ter fé. Quando nós caminhávamos no mundo, nós não tínhamos determinação no emprego, querendo receber mais, querendo mostrar mais serviço. Na palavra de Deus não é diferente, porque agora você está fazendo algo grandioso para Deus. E aqui na palavra, o Senhor, em Hebreus, a palavra fala assim, que Deus é honra. Ele sempre vê aquilo que você está fazendo. Ele nunca deixa de estar observando o crente fiel na palavra. Se às vezes nós estamos passando por determinadas situações, assim como Abraão passou, assim como Pedro passou, e todos aqueles grandes discípulos, é para fortalecimento na nossa caminhada junto com Ele. Em Lucas 5, a palavra de Deus fala assim, vamos navegar um pouco na palavra do Senhor. Lucas 5, capítulo 8, Lucas capítulo 5, versículo 8. A palavra de Deus fala assim, Lucas 5, 8 ao 11.
Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqui Pedro, João e Tiago começam uma nova caminhada com o Senhor Jesus. Aquilo que nós estamos fazendo aqui hoje. Porque a palavra de Deus, ela fala: onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu estou. A certeza de que o Espírito de Deus está aqui, falando através dessa palavra, nos fortalecendo para que a gente continue caminhando, porque sempre foi desta maneira. Pedro vê um milagre acontecer porque ele obedece à palavra do Senhor. Quando Jesus Cristo pede para que ele afaste um pouco o barco para pregar o evangelho, Pedro tinha vindo de uma pescaria durante toda a sua noite, não pegou nada, mais os seus companheiros, ele não ia levar nada para sua casa. Jesus começa a pregar sobre arrependimento, sobre pecado, sobre transformação, sobre o poder da palavra, sobre vida eterna. Naquele momento, Pedro, lavando as redes, pensando talvez que não ia ter o que levar para a sua casa, não ia ter o alimento para alimentar a sua família, mas ele não perde a oportunidade de ouvir o que o Senhor Jesus estava falando. Oportunidade essa que nós também não perdemos, pois estamos reunidos com o único mesmo propósito: aprender cada vez mais. Quando o Senhor Jesus termina a pregação daquela palavra, ele olha para Pedro e fala para ele voltar e jogar as redes de novo. Pedro poderia dizer para o Senhor Jesus: eu sou um pescador profissional, eu vivo da pesca, passamos a noite inteira, não pegamos nada, isso não vai dar em nada. Mas quando Pedro observa aquela palavra, ele acredita no milagre na vida dele. E aí ele retorna, e quando lança a rede, teve que chamar mais companheiros para trazer aquela rede cheia de peixe, mostrando fartura, mostrando alimento, que Deus alimenta o seu povo em qualquer situação que tiver. Foi assim lá no Egito, antes de o Senhor tirar aquele povo da escravidão. Deus alimentou e alimenta o povo, não importa onde, pode ser no deserto, pode ser onde for, Ele sempre faz um milagre na vida de nós que temos fé. E Hebreus está falando nada mais, nada menos do que fé. Está falando que você tem que continuar com Deus, e depois que você aprende, porque a palavra de Deus fala que quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. É preciso que a gente tenha um amor e um cuidado com o evangelho do Senhor. É preciso que a gente continue sempre orando para que a gente não se afaste da palavra por causa de circunstâncias mundanas, para que a gente não envergonhe o Senhor Jesus. Porque nada mais os hebreus, a carta dos hebreus estão falando para os hebreus: se vocês afastarem por causa das perseguições, porque o povo estava afastando do cristianismo e voltando para o judaísmo por causa da perseguição dos judeus, vocês nada mais estão fazendo do que crucificar o Senhor Jesus Cristo de novo. Então é preciso de ter essa fé e aguentar firme quando vier os momentos de dificuldade, porque nós enfrentamos eles sempre com o Senhor. Foi assim na vida de todos esses grandes homens que andaram com Deus. Quando Pedro volta, depois de ter recebido aquele milagre, porque ele acreditou na palavra, porque ele fez a vontade do Senhor, ele fala: Senhor, afaste de mim, porque sou pescador, sou pecador. E o Senhor Jesus fala algo grandioso, falou assim: agora vocês serão pescadores de homens. Vocês vão ganhar o evangelho, vocês vão ganhar almas para o Senhor. E naquele momento, toda a vida desses grandes homens é mudada. Mas sabe por que mudou a vida deles? Porque eles saíram da sua zona de conforto, pararam de buscar aquilo que era o alimento diário, pararam de correr atrás de ouro e de prata e começaram a correr atrás daquilo que tem um verdadeiro valor, que é o evangelho do Senhor, porque é só a palavra que te leva para a vida eterna. Se você não tiver a palavra dentro do seu coração, nunca vai conseguir enxergar os milagres que o Senhor Jesus pode fazer na sua vida. Foi assim no meio de todos aqueles homens, Jesus fazendo milagre e eles perseguindo Jesus. Por quê? Por causa da inveja, por causa de tudo aquilo que eles tinham contra o Senhor Jesus. É preciso você olhar e você ouvir a palavra e deixar ela entrar no seu coração. E por causa disso, Pedro, João e Tiago caminharam até o final da sua
caminhada com o Senhor. Honrou aquilo que o Senhor Jesus entregou para eles. Aquilo que o Senhor Jesus entregou para eles é o mesmo que Ele está entregando aqui para nós hoje, chamado vida eterna. Porque quando nós recebemos e nós caminhamos de verdade, significa que você tem fé, e que mais cedo ou mais tarde as pessoas vão olhar para vocês e vão ver a diferença, porque é no meio das dificuldades é que o milagre acontece na vida da gente. A dificuldade de Pedro aqui é porque não tinha pegado nada, não ia levar nada para sua casa, mas quando o milagre acontece na vida dele, ele disse: esse evangelho pode me alimentar também, esse evangelho fez com que eu pegasse muito mais do que se eu tivesse pescado sem a palavra de Deus. É por isso que essa palavra tem poder, e o Senhor ao mesmo tempo fala para nós: continua caminhando, porque a chuva é para todos nós que estamos na caminhada do Senhor. O que nós temos que continuar fazendo é cuidar do solo. O solo é o nosso coração, é onde está plantada a semente, é onde a semente tem que crescer, e para que isso aconteça nas nossas vidas, é preciso de ter fé e determinação. Em livro de 2 Samuel 8, a palavra de Deus fala assim, 2 Samuel 8, versículo 1. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra, e os mediu. 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi, e lhe pagaram tributo. Também Adezer, filho de Rebe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Aqui em 2 Samuel, a palavra de Deus fala de Davi agora vencendo todas as batalhas. Davi agora já não estava mais sendo perseguido por Saul. Davi agora não precisava mais esconder. Mas aquela fase da vida de Davi foi um aprendizado. Assim como também a gente, quando começa o evangelho, às vezes nós não entendemos de verdade aquilo que está acontecendo, mas isso significa ter fé. Ou você acha que quando Pedro, João e Tiago saíram da sua zona para acompanhar o Senhor Jesus, eles já sabiam o que ia acontecer na vida deles? Vocês acham que Pedro ia um dia, pelo menos, imaginar que milhares de pessoas nesse domingo estão pregando sobre ele, a caminhada que ele teve com esse Deus maravilhoso, que é o Senhor Jesus? Você acha que ele e João teriam um dia imaginado que essa palavra estaria pregada aqui na Bíblia e nós estaríamos aprendendo com eles, com a caminhada deles? Porque o que eles fizeram foi honrar aquilo que o Senhor Jesus entregou nas mãos deles. Porque todas as vezes que eles caíam, eles levantavam e glorificavam o nome do Senhor. Foi assim quando lá em Atos dos Apóstolos, que eles foram presos, soltos, porque o Senhor mandou um anjo para libertá-los das cadeias. E depois que eles foram açoitados, sabe o que acontece na vida desses grandes homens? Eles se alegram e ficam felizes por ter apanhado por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus levou o maior de todos os castigos por causa de mim e de você, por causa dos nossos pecados. E no momento que a gente começa a entender de verdade que somos pecadores, significa que nós estamos amadurecendo na palavra do Senhor. No momento que você passa por determinadas dificuldades, mas você continua levantando o nome para o Senhor, dizendo: glória a Deus, Senhor, por tudo que está acontecendo na minha vida, e eu continuo fiel à tua palavra, significa que nós estamos amadurecendo, sabendo que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Mas tem um momento da nossa vida que é de ensinamento, é de aprendizado, e isso estava acontecendo na vida desses grandes homens. Davi trilha uma caminhada muito linda, se torna segundo o coração de Deus, mas nem sempre foi só maravilhas na vida de Davi. O bom da palavra de Deus é que ele mostra não só os acertos dos homens, mas ele mostra os erros, mostrando que nós podemos cair, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus.
E isso faz com que nós tenhamos força, porque você já imaginou se uma pessoa cair e depois ela não quiser levantar mais? A palavra de Deus fala: levanta, eu estou contigo. O que o Senhor não quer é que você envergonhe o Evangelho, falar que Deus não existe, que Jesus não existe, pois existe sim. Tanto é que o nosso mundo foi dividido entre antes e depois do Senhor Jesus. Não tenha dúvida da palavra de Deus, acredite de verdade. E Ele vai mudar e continuará mudando as nossas vidas, assim como Ele muda a vida desses grandes homens que andaram com Ele. A partir desse momento aqui, Davi se torna um grande vencedor, mas porque ele teve que passar por aqueles momentos de dificuldade, de tristeza, de humilhação, porque a palavra de Deus fala também: aqueles que se humilharem serão exaltados, mas aqueles que se exaltarem serão humilhados, porque Deus trabalha na contramão e Ele quer que a gente entenda isso. E se a sua fidelidade continuar com Ele no meio das dificuldades que nós passamos, porque o crente ele sempre vai passar, porque se você se tornasse crente e continuasse com a vida como ela era antes, o que você ia achar? Não mudou nada. É por isso que Deus coloca dificuldades, Ele coloca desertos, Ele coloca a porta estreita, mas depois Ele te entrega a terra de Canaã. A sua vida eterna está garantida se nós chegarmos até o final dessa caminhada, mas é preciso de ter fé no coração. Davi lá na frente escorrega, cai, mas aí ele prova para mim e para você o tão grande é a humildade. Ele caiu, mas ele não procrastinou a Deus, ele olhou para os seus erros e ele pede perdão para Deus, mostrando: o erro foi meu, foi eu que não quis olhar a palavra, fui eu que tive um descuido, parei de orar, parei de buscar, mas naquele momento Deus aceita aquilo que Davi pediu para ele perdão, e aí Davi se torna esse grande homem, segundo o coração de Deus. Porque através das atitudes dele, o seu nome ecoou durante mais de 3.000 anos, para que o Evangelho chegasse até aqui. Em Gênesis 12, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 12, Gênesis 12, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa que teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão começa uma caminhada com 75 anos de idade e uma promessa feita por Deus na vida dele. Ele já havia uma idade avançada, mas lembra que para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Abraão, para receber aquilo que Deus tinha na sua vida, sendo uma promessa, seria um filho. E ele começa aquela caminhada com Deus, passando por dificuldades, teve guerras, teve lutas, viu cidades serem queimadas por enxofre, viu anjos na sua casa. Ele falou com Deus, olhou para as estrelas, Deus no seu coração. Teve momentos que tomaram a sua esposa. Ele mentiu que ela era irmã, porque naquela época que se falasse que era esposa e o rei se agradasse, ele matava o marido da esposa. E quando aquele homem, rei, com a sua esposa, ele deita, o Senhor fala: devolve a esposa do meu servo. A partir daquele momento, o milagre começa a acontecer na vida de Abraão, porque ele continuava caminhando. Mas num determinado momento da vida, ele deixa de acreditar no milagre por causa da sua idade. Olhou para dentro dele, esqueceu quem é Deus, esqueceu Deus, o Deus Todo-Poderoso,
aquele que abre portas e ninguém fecha, aquele que abre o mar, aquele que anda sobre as águas, é o mesmo que está aqui no meio de nós, e pode fazer as mesmas coisas com cada um, e depende da nossa fé, da nossa caminhada, e Ele nunca abandona você, porque Ele quer que você continue sendo um vencedor na palavra do Senhor, e isso nós somos, vencedores, porque você nunca vai ver Deus perder uma batalha. E nesse momento acontece o milagre na vida de Abraão. Nasce Isaque. E depois de um tempo o Senhor pede que faça o sacrifício com esse menino, com esse rapaz. Abraão faz, porque caminhou com Deus, porque confiou em Deus, porque sabia que Deus é poder, e Deus é amor, e Deus é honra, e tudo isso que nós conhecemos também. A partir dessa atitude de Abraão de fazer a vontade de Deus, o nome dele ecoa durante milhares de anos, muitos anos, até chegar no dia de hoje. Abraão se torna o pai da fé, não apenas o pai de Isaque, mas o pai de cada um de nós que estamos aqui, porque também somos filhos dele na fé. Ter fé é fazer o que Abraão fez, sair da sua zona de conforto, sem saber para onde você vai, e simplesmente ouvir a voz do Senhor e continuar seguindo. Às vezes nós podemos até achar, Senhor, o Senhor está falando comigo mesmo, é esse caminho? Ele fala, continua, é esse caminho, continua guiando por essa luz que é a palavra do Senhor. Esses momentos de dificuldades, eles vão passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem sempre pela manhã. E isso fez com que Abraão se tornasse o pai da fé. E através de Abraão e da sua atitude, aparecem lá na frente, os filhos de Jacó, as 12 tribos do Senhor. Em Daniel, capítulo 6, Daniel, capítulo 6, Daniel, capítulo 6. Do 1 ao 5. Pareceu bem a Dario construir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mais uma vez acontecendo na vida desse Daniel, um dos que tinham sido cativos para a Babilônia, aqui já não mais estava nas mãos de Nabucodonosor, mas de Dario, um persa. E no meio de toda essa caminhada de Daniel sendo escravo, ele se torna governador. Sabe por quê? Porque ele obedecia à palavra, porque ele sabia que não existe nada mais grandioso do que Deus, porque ele não olhava para as coisas do mundo, ele olhava para aquilo que Deus tinha na vida dele. E assim somos nós. Quando nós olhamos para Deus, as dificuldades vão embora. Quando nós olhamos para Deus, nós somos restabelecidos de novo na palavra. Quando nós olhamos para Deus, Ele nos levanta e nos sustenta. Quando Jesus Cristo estava andando sobre as águas, Ele olha para toda aquela tribulação das águas e do vento. Ele fica com medo. Foi só um momentinho dele tirar a visão do Senhor Jesus, foi o suficiente para que ele afundasse. Mas ele conhecia Jesus e sabia que Jesus está sempre com as mãos estendidas para nos levantar de novo. Foi naquele momento que ele disse: Senhor, me acode. E o Senhor pega nas mãos dele e fala: ô homenzinho sem fé, de pequena fé, por que duvidastes? Mostrando para mim e para você, nunca devemos duvidar de Deus, nem nos momentos mais difíceis da nossa vida, porque quando passamos esses momentos é que nós nos tornamos crentes de verdade.
Aqui nesse momento, aqui na vida desse Daniel, por causa que ele era ímpeto com a palavra de Deus, ele era íntegro com as coisas que podiam colocar nas mãos dele, que ele sempre fazia de maneira correta. Existia todos os outros governadores querendo tirá-lo, fazendo com que tramassem contra Daniel. Mas Daniel conhecia Deus. Daniel já tinha uma longa caminhada com Deus. E quando você é verdadeiro com Deus e tem uma longa caminhada, mesmo naqueles momentos de dificuldade, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim: não adianta mexer com esse povo, porque esse povo, quem toma conta deles é Deus, e não existe nada mais grandioso do que Deus nesse mundo, porque foi Ele quem criou esse mundo. A partir desse momento aqui, quando eles colocam o rei Dario para assinar um decreto, ao qual nem Daniel estava no lugar, para ser jogado na cova dos leões, você acha que Daniel ficou com medo daquele decreto? A palavra de Deus fala que quando Daniel ficou sabendo que não podia orar ao Deus vivo, ele abriu foi as janelas, porque ele sabia quem era Deus, porque Deus o havia livrado todo aquele tempo das dificuldades e todos os momentos difíceis que ele tinha passado. Porque assim, ele olha a fé no seu coração e fala: posso colocar um pouco mais de dificuldade para o meu nome ser glorificado. O que Deus quer é que o nome dele seja glorificado através das nossas ações. Quando nós passamos barreiras e dificuldades, o nome de Deus é glorificado nessa terra. E foi por isso que esse Daniel também atravessa vários anos até chegar os dias de hoje, porque foi fiel ao Senhor, foi fiel à palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que quando eles jogam Daniel na cova dos leões, um anjo fecha a boca dos leões e nada acontece com ele. Sabe por quê? Por causa da fidelidade. Ter fidelidade é nesses momentos de dificuldade. Daniel poderia ter falado: não, eu não vou adorar a Deus não, porque já estou cativo aqui nesse lugar. Mas ele preferiu ir para a cova dos leões do que deixar de adorar a Deus. Por isso que nós temos que ter essa fé no nosso coração, através dessas atitudes, saber que os momentos de dificuldades vão vir, mas Deus não quer que você afaste dele. Deus não quer que a gente abandone a palavra dele. Porque quando você continua firme no meio de todas essas dificuldades, você vence, nós vencemos, porque Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E para terminar, em Gênesis 42, 1:6, Gênesis 42, 1:6, a palavra de Deus fala assim, Gênesis 42, sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, tendo ouvido que havia cereais no Egito, desceu até lá e comprai-os deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Entre os que iam, pois, que lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. José fez uma caminhada maravilhosa. E parecia que quanto mais você batia em José, mais ele se tornava cristão. É assim na nossa vida. Quanto mais os seus irmãos tentaram afastar José do seu pai, querendo matá-lo, jogando num poço, vendendo para o Egito, mais José estava fazendo a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós vamos crescendo, começamos a nos tornar maturidade na caminhada com Deus. Aqui nesse momento acontece aquele sonho que José tinha falado para eles, se debruçando na frente de José, e eles nem sabiam que era o irmão dele. Agora eu pergunto para vocês, quando os irmãos de José descobrem lá na frente que José era seu irmão, como que vocês acham que eles ficaram? Vocês acham que eles, a partir daquele momento, creram mais em Deus
ou não? É claro que creram, porque tudo aquilo que José falava para eles sobre o que estava acontecendo agora nesse momento, era Deus que tinha dado a José. Então, quando José se manifesta e fala: hoje eu sou governador, graças a vocês, graças a Deus, e graças a vocês pelo que vocês fizeram, porque vocês nada mais estavam fazendo a vontade de Deus para que eu chegasse até aqui. E quando José, no meio da sua humildade, colocado sempre no cárcere, continuava pregando o evangelho, quando ele se torna governador, para que o alimento fosse guardado no celeiro, porque quando nós andamos com Deus, o nosso celeiro é sempre cheio, porque a palavra de Deus fala assim: não haverá um justo, você nunca vai ver um justo mendigando o pão, porque Deus alimenta a nossa vida, alimenta espiritual, alimenta a nossa carne, alimenta tudo. Quando nós andamos, passamos a andar de verdade com Deus, nós nos tornamos o que José se tornou, de uma pessoa desacreditada no momento no cárcere, a uma pessoa que todos olhavam e admiravam, mas não por causa dele, e sim por causa de Deus. E esse mesmo Deus é o Deus que está aqui hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos carregar o Espírito Santo, porque nós cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E que nós passamos a fazer essa caminhada, assim como esses grandes homens fizeram, para que o Evangelho continue avançando, porque hoje somos nós parte desse povo que glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém? Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé, vamos estar orando. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por este momento e apresentamos diante de ti os irmãos que não puderam vir, que nesta noite o Senhor venha alcançá-los com a bênção sem medidas do Senhor. Papai querido, abençoa cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Papai querido, o Senhor conhece a necessidade de cada um. E nesta noite nós apresentamos, ó Pai, a petição de cada um deles. E apresentamos também a semana que se inicia. Apresentamos os nossos locais de trabalho. Que o Senhor venha adiante de nós, nos honrando em todas as obrigações. E apresentamos tudo que iremos fazer. Tudo, ó Pai, que nós iremos fazer essa semana, tudo venha a ser por excelência, e o seu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. Papai querido, leva os irmãos debaixo das suas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento e do acidente. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.